Revelados. 7 causos sinistros e aterrorizantes do interior que ficaram ocultos nos túmulos. A pequena cidade de Palmeiral guardava segredos tão antigos quanto suas ruas de paralelepípedos. Relatos de desaparecimentos, lendas sussurradas pelos anciãos e um casarão empoeirado reforçavam o clima pesado que pairava no ar. Marta, uma jovem professora recém-chegada, não podia imaginar que os olhos curiosos dos moradores tinham um motivo sinistro. Eles conheciam as histórias que as sombras contavam, e temiam que elas desenterrasse. Enquanto a noite caía, uma aura de mistério e pavor envolvia a cidade. Era como se cada esquina escondesse um fantasma, uma lembrança dolorida, uma verdade que ninguém ousava enfrentar. Fascinada pelas vozes que ecoavam em sua mente, Marta decidiu investigar as lendas sobre seu Zé, o velho fazendeiro cuja morte estava envelopada em rumores de tragédias e maldições. As paredes do casarão herdado de seu avô pareciam vibrar com os sussurros do passado, como se quisessem lhe contar algo. A atmosfera opressiva deixava seu coração acelerado, mas a curiosidade a impulsionava. Ela não estava disposta a sucumbir ao medo, ainda que a cidade tentasse silenciá-la. Enquanto seus dias se desenrolavam, relatos sobre crianças desaparecidas a levaram a um ponto de ruptura, a escola abandonada aos fundos da cidade. As histórias a respeito daquele lugar eram aterrorizantes. Corpos abandonados, vozes de crianças ecoando à noite e um sentimento de desespero absoluto permeavam cada canto. Naquela noite, um pressentimento a guiou. Com uma lanterna na mão e um frio na espinha, Marta seguiu para a escola. Ao abrir a porta enferrujada, um rangido cortou o silêncio, e o cheiro de mofo tomou conta de suas narinas. O ambiente escuro parecia vivo, pulsando em um ritmo macabro. Sombras dançavam nas paredes enquanto o desejo de descobrir a verdade a impulsionava. A sala de aula, cujo quadro negro estava coberto de informações há muito esquecidas, parecia guardar um diário empoeirado. Quando Marta o abriu, a realidade se despedaçou. As lembranças da infância transformaram-se em gritos. Sabia que algo terrível havia acontecido ali. Cuidado, não confie em ninguém. A nota que recebia em mãos tremia, como a expressão de quem tinha proferido aquelas palavras. O pânico a envolveu, mas a determinação a manteve de pé. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto o coração batia descontrolado, um estrondo veio de trás dela, fazendo seus pelos se arrepiaram. Uma figura indistinta se movia nas sombras, como um eco do passado que não a deixava em paz. O terror se instalou, e só então Marta percebeu que a verdade sobre seu Zé estava mais próxima do que imaginava. Ela não estava sozinha, um destino sombrio estava entrelaçado com seu próprio ser. O que realmente havia acontecido naquela escola? E quem era a figura que se aproximava lentamente, pronta para revelar segredos que deveriam permanecer enterrados? Um frio intenso percorreu a espinha de Marta enquanto ela se virava lentamente, a lanterna tremulando a cada movimento hesitante. A figura na penumbra se tornava mais nítida, revelando um rosto pálido e desgastado pelo tempo. Um grito preso na garganta quase escapou, mas ela se forçou a silenciá-lo. Aquela aparição era uma criança, mas não como qualquer criança. Seus olhos, vazios e inexpressivos, refletiam uma realidade paralela, como se a dor a ligasse a um horror que nunca acabaria. Ajude-nos, sussurrou a criança com uma voz quebrada, o eco se perdendo nas paredes mofadas da sala. Marta deu um passo atrás, o coração disparado, prisioneiro do medo. Lembranças de histórias sobre as crianças desaparecidas inundaram sua mente. Fazia sentido agora. E se essa criança fosse uma das almas perdidas que vagavam entre as ruínas da escola? O ar pesava sobre ela, tornando cada respiração um desafio. A criança parecia um mártir de algo mais grotesco, como um lembrete da falência do sistema que deveria protegê-los. Por favor, você precisa saber. Mas a voz parou abruptamente, uma palidez ainda mais intensa tomou conta do rosto da criança. Um som de passos apressados ressoou de fora da sala, e o rosto dela se transformou, como se visse algo que a horrorizava. Marta não sabia se deveria ajudar ou correr, mas a decisão foi instantânea. A curiosidade a consumia. Segurando a lanterna com força, ela avançou para mais perto da criança que agora estava agachada com as mãos cobrindo os olhos, como se tentasse bloquear uma visão insuportável.
Quando estava a poucos passos, o chão sob seus pés pareceu se mover, o passado tomando forma e atingindo-a em cheio. Algo atrás dela começou a se mexer. O estalar de tábuas e o peso do que se aproximava eram testemunhos de que não estavam sozinhos. Marta, você precisa sair, a criança pediu, e seu tom foi repleto de desespero, como se a própria vida dela estivesse em jogo. Mas antes que pudesse reagir, uma sombra mais densa se desprendeu do fundo da sala, ampliando-se e bordando a luz da lanterna que ela segurava. Todo o ar na sala pareceu se condensar, como se o tempo estivesse se arrastando. Algo estava prestes a acontecer. Um barulho estrondoso cortou o ar, e um pedaço da parede desmoronou, revelando um corredor escuro e úmido. O eco da destruição reverberou nas paredes, e Marta se sentiu paralisada, entre a necessidade de escapar e a obrigação de desvendar a verdade. A figura da criança desapareceu como um sopro, deixando apenas a ecoar o pedido desesperado. Ajude-nos. Desesperada, Marta tentou se mover para trás, mas assim que se virou, a sombra se agigantou, um braço esquelético se estendendo em sua direção. Ela mal teve tempo de gritar. No fundo da sua mente uma certeza, a escola guardava segredos que não podiam ser revelados. Seus pés se moveram com um instinto animal, e num misto de adrenalina e pavor ela correu pelo corredor, sem olhar para trás. O corredor parecia interminável, uma espiral de escuridão e mistério, levando-a cada vez mais para o fundo do pesadelo que buscava escapar. O peso dos olhos daquela criança a acompanhava, uma caçada que desafiava as leis do tempo. O que mais estava escondido naquele lugar? O que realmente acontecerá com as crianças que uma vez correram por aqueles corredores? A resposta estava se aproximando, e Marta mal tinha noção do que o aguardava na próxima esquina. O terror de Palmeiral apenas começava a se revelar. Marta acelerou, suas pernas pareciam mais rápidas do que ela poderia controlar, cada passo batendo com força desmedida contra o chão de madeira apodrecida. O corredor estreito se estendia à frente dela como uma garganta escura, ameaçando engolir qualquer um que se atrevesse a passar. O ar estava denso, uma mistura de mofo e umidade fria que colava na pele como um abraço do além. Ouvia sussurros. Eram vozes de crianças, ecoando em um lamento distante que a fazia hesitar. Ajude-nos, elas chamavam, cada palavra como uma facada em seu coração. Primeiro soava como um chamado. Depois transformou-se em um grito ensurdecedor que preenchia a escola com uma sensação de perda que parecia transbordar. Com isso, um pânico começou a se espalhar dentro dela, um receio avassalador de que a criança que havia encontrado não era a única que precisava de ajuda. Nas paredes, marcas de arranhões e grafites tortos contavam histórias de desespero. Estamos presos, um deles dizia, enquanto o outro simplesmente afirmava, não olhe para trás. Mas olhares se tornaram inevitáveis quando ela percebeu um movimento furtivo em uma das portas entreabertas ao longo do corredor. Era um convite insuspeito. A curiosidade a puxou, apesar do temor. Empurrando a porta, ela entrou em uma sala de aula em ruínas, as carteiras quebradas espalhadas como se uma tempestade tivesse passado por ali. A luz da lanterna tremulava, revelando poeira dançante no ar. Paredes descascadas pareciam prestar homenagem a um passado sombrio, e as janelas quebradas se assemelhavam a olhos que observavam cada movimento. Enquanto olhava em volta, o silêncio foi quebrado por um risinho infantil leve e distante. Mas havia algo profundamente perturbador na forma como ecoava. Marta virou-se com pressão sobre o peito, a respiração acelerada. O risinho se intensificou e então outra sombra surgiu ao seu lado. Viu uma outra criança, mais velha que a primeira, vestida com uma camisa de uniforme desbotada. O semblante dela era de tristeza, enquanto seus olhos brilhavam com um entendimento sombrio. Você não deveria estar aqui, avisou, apontando para o corredor escuro. Eles estão vindo. As palavras cortaram o ar. Quem? Marta perguntou, mas a criança não respondeu. Ao invés disso, se virou e começou a correr em direção à porta. Marta seguiu instintivamente, atraída por um impulso quase primitivo de não se perder de novo naquele lugar. No entanto, algo estava mudando. A atmosfera pesava e o riso se transformou em uma cacofonia de gritos indiscerníveis que se misturavam em um coro dissonante. As luzes da lanterna começaram a piscar, e um frio gélido atingiu seu rosto, como se algo estivesse se aproximando, algo que não pertencia a este espaço e muito menos a este tempo. No instante seguinte, a criança à sua frente parou abruptamente e olhou para ela com um desespero absoluto. Corra! Gritou, e antes que Marta pudesse reagir, uma figura se materializou na porta. Uma presença escura e ameaçadora com olhos avermelhados que brilhavam na penumbra,
observando cada movimento dela. O pânico tomou conta e Marta deu uma pirueta, correndo descontroladamente de novo pelo corredor, sem saber a quem ou a que estava fugindo. O som da respiração pesada dela misturava-se aos ecos dos passos que a seguiam, a sombra acompanhando-a como um predador faminto. Ajude-nos, o eco retornou perfurando sua consciência. Ela se perguntava se conseguiria escapar ou se, ao contrário, talvez fosse tudo parte de um plano macabro que envolvia as almas perdidas da escola. O corredor se estendia como uma serpente infinita, criando labirintos de incerteza em seu caminho. A cada corredor que girava, mais perguntas assombravam sua mente. O que aconteceu aqui? Engrandecia o medo que ela nunca havia sentido antes. E então, através de uma porta que se abriu com um rangido, a verdade começou a revelar-se como uma sombra viva, esperando para ser descoberta. Marta hesitou, sentindo um frio cortante varrer seu corpo. O que estava esperando do outro lado dela? O momento de escolha se aproximava, e ela sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Mas o que seria? A porta se abriu lentamente, rangendo como se protestasse contra a luz da lanterna que a atravessava. Marta não estava preparada para o que veria. O espaço à sua frente parecia ser uma extensão de pesadelos, paredes cobertas por desenhos grotescos, manchas de tinta que lembravam sangue seco. No centro da sala, uma mesa de madeira torta e quebrada exibia objetos misteriosos, brinquedos velhos, um livro encadernado em couro que exibia o título, Crianças Perdidas. Um impulso a fez avançar, atraída pelo livro, mas ao se aproximar, sentiu um calor estranho emanando dele, como se algo vivo estivesse preso entre suas páginas. O último grito da criança ecoou em sua cabeça: corra! Mas suas mãos já estavam lá, abrindo a obra antiga. As páginas eram amareladas e exalavam um odor de mofo e tristeza. Assim que leu o primeiro parágrafo, algo se agitou nas sombras. Um sussurro crescente, quase insuportável, surgia à sua volta. Estamos olhando você. As vozes murmuravam em um tom angustiado. Mas o que mais a perturba era o que estava escrito. Apenas quem estiver disposto a ouvir poderá entender. A verdade nos conecta a uma eternidade de dor. Marta sentiu um calafrio subir pela espinha. A sensação de que estava sendo observada aumentava. Olhos invisíveis a seguia, cujos donos não eram nada além de ecos de almas em lamento. O livro continha relatos de 8 crianças consideradas desaparecidas, cada uma com suas histórias de terror, jogos de esconde-esconde que nunca terminaram, risos que se tornaram gritos, e um fim que nunca deveria ter acontecido. Você precisa fazer uma escolha. Uma voz suave emergiu da penumbra. Marta se virou rápido, mas não havia ninguém à vista. O ar gelado se tornava sufocante e as paredes pareciam se fechar cada vez mais. Ela precisava agir, mas não sabia como. O livro, agora pesando em suas mãos, parecia vibrar como se tivesse vida própria. Os olhos vermelhos da presença sinistra, que ela apenas pressentia, se tornaram uma pressão palpável. Não havia mais tempo. Se você quer salvar as crianças, escolha um caminho. Se não, será uma delas. As palavras ressoaram ao seu redor, fazendo seu coração disparar. Marta fechou o livro, sentindo um impulso potente, uma necessidade de libertar aquelas vidas perdidas. O que precisava era de coragem. Com o último olhar para a porta, ela decidiu. Iria confrontar o que estivesse esperando por ela lá fora. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um estrondo ecoou no corredor, um golpe ensurdecedor que fez o chão tremer e as paredes vibrarem. Marta ficou paralisada. As vozes começaram um lamento descontrolado. Não olhe! Não olhe! Era o que ecoava entre o caos. A sombra atrás dela se aproximava e, com um impulso travado na garganta, ela se virou para o corredor, tentando medir suas opções. A escuridão parecia pulsar ao seu redor. Se as crianças estavam certas, a escolha já havia sido feita. Mas quem era ela para decidir sobre vidas em jogo? Enquanto a sombra tomava forma, uma ideia aterradora cruzou sua mente. E se a única maneira de escapar era um sacrifício? A escolha estava perto. Um ato de desespero a aguardava. Marta estava em uma encruzilhada. O que fazer agora? O tempo estava se esgotando e a escuridão estava prestes a engoli-la. A sombra diante de Marta finalmente tomou forma, uma figura quase humana, mas os contornos eram distorcidos, como se fossem moldados pela própria escuridão. O semblante escuro parecia rir dela, um riso macabro que reverberava em sua mente. O coração dela batia freneticamente. Você sabe o que precisa fazer? A voz ecoou, insinuante e cativante. Marta estava presa entre o desejo de correr e a curiosidade horrorizada que a mantinha ali imóvel. As paredes da sala pareciam encolher, como se a casa estivesse respirando ansiosa. Escolha, Marta.
assim como as outras. Uma vida por todas. O peso das crianças perdidas começou a sobrecarregar seus pensamentos. Cada um daqueles relatos martelava em sua cabeça, as vozes dos pequenos ecoando a cada reviravolta. Se você não fizer nada, o que acontecerá com elas? As palavras se formavam, envoltas em uma névoa de fragor e desespero. Marta olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, mas tudo o que pôde ver eram os desenhos nas paredes, rostos contorcidos de dor e desespero. Os brinquedos na mesa pareciam observá-la, suas formas inertes ganhando vida em meio aos seus pesadelos. Corra! Corra agora! Uma voz infantil gritou em sua mente. O livro ainda permanecia em suas mãos, pulsando como um coração. Ela se lembrou do que havia lido, que aquelas crianças sofreram. Não poderia deixá-las ali para sempre. Mas ao mesmo tempo a escolha a apavorava. Sacrificar alguém? Ou seria ela? A figura sombria deu um passo à frente, e um vento gelado a envolveu. O cheiro de mofo e podridão invadiu suas narinas. Uma sensação de morte a cercava, ameaçando devorar sua esperança. Uma vida por todas. Essa é a única forma de libertação. Marta sentiu o chão sob seus pés tremer com a urgência da decisão. Como poderia escolher um destino para outros? O tempo escorreu. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto enquanto ela apertava o livro contra o peito. Com um grito, tomou uma decisão. Não. Não vou escolher. Vou salvar todas. A voz dela era uma mistura de coragem e desespero, desafiando a sombra que se aproximava. Imediatamente, a sala pareceu tremer, e as luzes começaram a piscar como um sinal de alarme. Você se atreve a desafiar o que não compreende? A figura sombria gritou, o som reverberando pelos corredores, fazendo a casa parecer viva. Luzes começaram a se acender, e as paredes pulsaram, revelando as letras do livro que agora brilhavam intensamente. As histórias das crianças começaram a ecoar, entrelaçando-se com o grito agudo da sombra. Marta não sabia se estava se perdendo no delírio, ou se havia despertado algo maligno. A respiração dela acelerou enquanto a atmosfera mudava, tornando-se opressiva. Os olhos da sombra pareciam se concentrar nela, como se um novo plano estivesse sendo forjado. Então, de repente, um barulho ensurdecedor fez a casa estremecer ainda mais, como se a própria estrutura estivesse se revoltando contra a presença dela. Marta olhou para cima e viu a sombra se agitando nas paredes, formando um rosto aterrador. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, a porta da sala se fechou violentamente com um estrondo, aprisionando-a ali. O pânico tomou conta dela, enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar. Você fez sua escolha. Agora prepare-se para enfrentar a verdade. A voz sussurrou, e Marta percebeu que o que estava prestes a acontecer ia além de qualquer sacrifício, ia muito mais fundo. As paredes começaram a se desfazer, levando-a a um lugar escuro, onde as lendas das crianças se entrelaçariam com o destino de sua própria alma. O terror se acentuava, e a última pergunta se formou em sua mente: o que mais está escondido na escuridão? As paredes desmoronaram, e Marta se viu sendo puxada por um túnel escuro e comprimido, como se a própria casa a engolisse. A pressão aumentava à medida que mais sombras surgiam ao seu redor, projetando-se como figuras fantasmas que dançavam em sua visão periférica. A voz da sombra ecoava em sua mente, cada palavra uma navalha cortante. Prepare-se para a verdade. Ela sentiu um frio extremo, como se estivesse nadando em um mar de gelo. O túnel parecia interminável, e os gritos das crianças que ela tentava salvar começaram a sussurrar em um coro triste. Ajude-nos! 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 O desespero dela se misturava ao seu, formando uma cacofonia insuportável. De repente, as sombras se dispersaram, e ela foi lançada para fora do túnel, caindo de joelhos em um novo ambiente. Era um espaço vasto e sombrio, preenchido com brinquedos quebrados e papéis amarelados que pareciam carregar histórias de vidas que nunca foram vividas. O cheiro de madeira apodrecida e mofo dominava o ar, pesado e nauseante. Marta se levantou lentamente em estado de choque. Onde estou? Começou a murmurar, sua voz fraquejando no eco sombrio. À sua frente surgia uma mesa grande, cheia de sombras projetadas que pareciam retorcidas em dor e raiva. No centro, um brinquedo de uma boneca, partes de uma vida antes desprezada, olhava para ela com olhos vazios e lacrimejantes. Você chegou finalmente, sussurrou uma voz úmida e constante. Era um eco profundo, uma sinfonia de voz e dor que a envolvia como uma névoa. Marta virou-se bruscamente e então viu uma figura familiar, uma das crianças que havia lido no livro. Seu rosto estava pálido, olhos grandes e redondos como se fossem feitos de vidro. Marta! Gritou a criança, seu tom urgente fazendo o coração dela disparar. Você precisa nos ajudar. A sombra está nos segurando aqui.
Nós não temos paz. Mas, o que eu posso fazer? Marta perguntou, lutando contra o pânico que a envolvia. Faça sua escolha, exclamou a criança, estendendo a mão gelada, enquanto as outras sombras lá atrás se aglomeravam, piscando em dor. Você é a única que pode. Se não agir, todos nós permaneceremos aqui para sempre. Ouvindo aquelas palavras, um nó se formou no estômago de Marta. O que era aquilo? Um jogo? Uma escolha entre os inocentes? Sua mente girava, e ela se viu sufocada pela cobrança que aquelas almas tristes impunham a ela. Enquanto tentava respirar, a figura sombria voltou a se materializar, a presença opressiva sobrevoando o local. A decisão deve ser feita, Marta. Você não pode escapar de seu destino. A sombra começou a se contorcer, seu riso sibilante se espalhando como fumaça. Uma vida por todas. Pense nisso. Marta sentiu o peso do olhar de cada criança em seus ombros. Não era uma escolha justa, era uma condenação. Olhando ao seu redor, viu as almas perdidas, os pequenos rostos Ghostlick se distorcendo em agonia. Não posso ser a sua juíza, gritou ela, a angústia tomando conta. Então será você, a sombra murmurou, sua silhueta se aproximando ainda mais. Não sei o que é pior, Marta. A escolha que te foi imposta ou a dúvida que te consumirá. E enquanto essas palavras ecoavam na sala escura, algo começou a acontecer. Um raio de luz cortou o ambiente, mais brilhante que as luzes anteriores, mais intenso e promissor. A escuridão pareceu hesitar, recuando enquanto o brilho crescia, revelando uma sequência de portas ao longo da parede. Cada uma tinha um número diferente, cada uma emanando uma energia que pulsava com força. Com o coração batendo como um tambor, Marta sentiu que uma nova escolha precisava ser feita, não apenas sobre vidas, mas sobre o que exatamente ela estava disposta a enfrentar. Que realidade cada porta continha? E mais importante, qual delas poderia finalmente libertar as crianças dessa tormenta eterna? Uma nova onda de terror a invadiu, e antes que pudesse pensar em recuar, a luz ofuscante a puxou na direção de uma dessas portas. O que está por trás dela? O instinto de coragem combateu a paralisia do medo quando ela finalmente se posicionou diante uma delas. O que mais você desenterrou na escuridão, Marta? Marta paralisou diante da porta. A luz pulsante parecia se manifestar em sua frente, chamando-a com promessas de respostas, mas também trazia uma onda de braços invisíveis tentando puxá-la de volta ao que conhecia. O pavor da escuridão a cercava, mas uma chama de curiosidade a conduzia. Era um dilema, seguir em frente ou retornar ao terror que conhecia. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. As vozes das crianças ecoavam em sua mente, um lamento angustiante que não a deixava em paz. Escolha, elas gritavam. Com um impulso de coragem, Marta pressionou a mão na maçaneta da porta. Ironia das ironias, o frio do metal a fez estremecer. Ao abrir a porta, um espaço novo a envolveu. Era diferente, quase belo à primeira vista, mas havia algo de errado. Era uma sala iluminada por uma luz suave e dourada, com paredes cobertas por papel de parede florido, típico de um lar familiar. No entanto, o conforto era enganador. A atmosfera estava saturada de uma tristeza palpável. Um carrinho de bebê parado ao canto exibia bonecos desbotados, com os olhos fechados e sorrisos congelados em expressões distantes. Livros infantis empilhados em uma estante, suas capas desgastadas, e um silêncio tão profundo que Marta sentiu como se pudesse ouvi-lo gritar. Vocês não deveriam estar aqui, murmurou uma voz doce, mas trêmula. Marta se virou rapidamente e viu outra criança, menor que a primeira, com cabelos desgrenhados e um vestido rasgado. Seus olhos, grandes e tristes, refletiam a luz suave, mas ainda assim estavam submersos em uma dor intensa. A dona dele não gosta de estranhos. Quem é a dona? Perguntou Marta, a voz quase um sussurro. A criança apontou para um retrato na parede. Um quadro empoeirado mostrava uma mulher em um vestido elegante, seu sorriso radiante contrastando com os olhares sombrios das crianças ao seu redor. Ela, a dona do lar. Ela nunca nos deixou ir, disse a criança, as lágrimas escorrendo pelas bochechas sujas. Marta sentiu um arrepio. O que essa mulher fazia com as almas das crianças? Um peso esmagador se instalou em seu coração. O espaço que parecia tão acolhedor estava, na verdade, preso à mais profunda servidão. Você precisa nos ajudar, implorou a criança, o desespero evidente em sua voz. Se ela voltar, um tremor passou por seu corpo. Você não pode ficar aqui. Marta olhou novamente para a porta, se lembrando da sombra que a seguia. Se a mulher do retrato era realmente o que eles temiam, aquela poderia ser apenas a primeira de muitas armadilhas. Eu vou te tirar daqui, exclamou Marta, decidida.
Mas antes que pudesse dar um passo à frente, um vento gelado atravessou a sala, apagando a luz dourada imediatamente e mergulhando tudo em uma escuridão total. Os gritos das crianças aumentaram, se tornando uma sinfonia de terror. A figura da mulher começou a se materializar na penumbra, com um sorriso perturbador que denunciava malícia. Do alto, a sombra que antes parecia presa à luz agora dançava ao redor dela. Marta, você não deveria ter entrado, a mulher disse com um tom melódico, mas carregado de promessas sombrias. Agora, você é parte disso. O coração de Marta disparou, e ela se deu conta de que a escolha, agora, não era apenas uma questão de vida ou morte das crianças, mas da própria alma dela. Para onde correr? Para qual porta voltar? Uma nova porta surgiu atrás dela, meio iluminada, mas essa não tinha um número. Apenas a palavra escape estava rabiscada com algo que parecia sangue. Seria essa a salvação? Ou um novo pesadelo? Marta estendeu a mão para a porta, mas o riso da mulher e a escuridão a seguravam em uma paralisia de horror. A escolha se tornava ainda mais opressora enquanto a sombra se aproximava, ansiosa pela decisão final. Com a respiração entrecortada, Marta se perguntou se realmente havia uma saída. Qualquer que fosse a resposta estava prestes a ser revelada. Marta hesitou, a mão ainda parada em direção à porta marcada com escape. O riso macabro da mulher ecoava ao seu redor, envolvente e perturbador. A escuridão parecia ter vida própria, enrolando-se em torno dela, formando laços, como se tentasse arrastá-la para um abismo sem fim. A tensão crescendo a fez desejar voltar, buscar a luz que tinha deixado para trás, mas a certeza da dor das crianças a manteve paralisada. Ajude-nos, por favor. A voz angustiada da criança ressoou, uma súplica que perfurou o silêncio como uma adaga. Os olhos dela, tão cheios de esperanças despedaçadas, pareciam implorar por um milagre. O pensamento de deixar aquelas almas perdidas para trás a atormentava. Então, de repente, a atmosfera ao seu redor mudou. A mulher avançou, seus olhos cintilando com uma fome obscura. Você realmente acha que um mero desejo pode mudar o destino? As palavras delas eram como veneno, se infiltrando na mente de Marta. As crianças começaram a chorar, o lamento profundo e estrondoso, criando uma cacofonia aterradora que ressoava em cada canto da sala. Marta sentiu suas pernas tremerem, a sanidade começando a se esvair frente ao desespero. A figura da mulher se tornava mais nítida, a escuridão se afastando como se fora um manto da própria noite. Escolha! A mulher pronunciou quase como um comando cruel, e Marta, com o coração pulsando na boca, se viu sem alternativas. Com um movimento brusco, deu um passo em direção à porta marcada escape. Antes que pudesse tocar a maçaneta, um grito poderoso ressoou na sala. Não! Ninguém escapa dela. Uma sombra já familiar se ergueu, uma das crianças. Seus olhos agora refletiam desespero completo. Ela não vai deixar você sair. O pânico tomou conta de Marta. Olhou para a nova porta, a forte luz lavrando no fundo como um farol, seu coração pedindo para seguir em frente. Mas algo a prendia, a conexão do terror e da esperança se embrenhando e se entrelaçando. O que significava fugir? A que custo? A mulher ardia em fúria, cada passo seu se tornava mais insistente. Você, como eles, está presa a mim. O eco de sua voz reverberou, um canto de morte e aprisionamento. Marta, em sua luta de emoções, pensou nas palavras da criança como poderiam viver no pesadelo se ela virasse as costas. Não posso deixar vocês. Gritou pela primeira vez, sua voz soando estridente e desesperadora. Naquele momento a sala tremeu, o poder da escolha dela reverberando nas paredes. Ao mesmo tempo, a luz da porta escape brilhou intensamente, como se tivesse vida própria, respondendo ao desejo de libertação. O riso da mulher agora se misturava com a dor dos lamentos, criando uma sinfonia insana no ar. Então você escolheu. A mulher sibilou, seu olhar tornando-se feroz. Uma escolha que vai custar caro. Diante do imenso peso das consequências, Marta sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Com as vozes das crianças clamando em sua mente e a fúria da mulher assombrando-a, ela percebeu que não poderia de fato escapar sozinha. A cada segundo que se passava, a sombra se tornava mais real, tentando envolver suas pernas. Sem saber como, Marta impulsivamente levantou a cabeça e gritou: Eu não sou a única. Se você quer almas, leve-me, mas deixe as crianças em paz. Um silêncio sepulcral dominou o ambiente. A mulher parou, a expressão transformada, mas o riso maligno voltando em seguida, agora mais profundo e perturbador. Você acha que pode fazer barganhas aqui? Teus sacrifícios só mostram o quanto sua alma está perdida. O tom dela mudou, tornando-se quase sedutor. Qualquer um que se aproxime de mim tem um preço. A única escolha verdadeira é a sua entrega total.
Marta, percebendo a armadilha, olhou para a porta novamente, seu futuro pendendo na balança entre o terror e a esperança. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto a sombra se aproximava cada vez mais opressora. Seria realmente possível ficar e lutar? Então, uma nova imagem surgiu em sua mente, as crianças corando de dor, suas almas aparentemente sem esperança. Se ela não conseguisse salvá-las, o que restaria dela? O que significaria lutar sem fé? Nesse instante, um tremor profundo rasgou a sala. A realidade começou a deslizar, a porta-escape começou a se desvanecer. O riso da mulher agora era como um eco infinito, misturado aos gritos das crianças. E no ápice da confusão, Marta sentiu um puxão, uma força a levando de volta à escuridão. Era a escolha da entrega ou da resistência. Com o coração pulsando e um grito sufocado na garganta, Marta olhou para todas as almas à sua volta e fez uma promessa silenciosa: se aquele fosse o seu fim, que não fossem apenas ela e a mulher dançando na noite. E assim, a tensão antes silenciosa se tornava uma tempestade. Enquanto as sombras ameaçadoras se reuniam em gotículas de desespero e tudo começou a girar. Qual seria o preço da libertação? Marta foi lançada ao vazio, a sensação de queda se arrastando, como se as sombras a sufocassem. O ar ao redor dela estava viscoso, impregnado de um frio que cortava a pele. Então, como uma cruel brincadeira do destino, ela se viu de volta à sala, do mesmo jeito que havia deixado. A mulher ainda estava ali, um sorriso malicioso nos lábios carmesins e as crianças, agora em um silêncio agonizante, observavam a cena. Bem-vinda de volta, disse a mulher com um tom de satisfação que fez o estômago de Marta revirar. Ela piscou e as luzes ao redor pareceram diminuir ainda mais, como se o tempo tivesse congelado em um momento de horror. O que você fez comigo? Marta gritou, a voz tremendo. A adrenalina bombardeava suas veias, mas o desespero a envolvia. O que estava acontecendo? Ela não havia escolhido escapar? Por que o terror a acolhia de novo? A escolha é um jogo muito complicado, querida. A mulher estendeu a mão, como se analisasse cada aspecto da confusão estampada no rosto de Marta. A sua escolha desapareceu. E assim, você ainda está presa na teia que eu teci. As crianças começaram a se mover, mas não como antes. Agora seus rostos mostravam uma esperança sombrinha, uma pequena centelha de ânimo. Marta, gritaram em uníssono, suas vozes encolhidas de dor, mas a urgência era palpável. Você pode nos ajudar. Você é a única que pode. No entanto, o olhar da mulher se ajeitou para elas, uma fúria incandescente refletia nos olhos vermelhos. Silêncio, pequenos insetos. O eco das palavras reverberou como se a sala fosse um tanque, as paredes pulsando de um horror latente. Marta sentiu seu coração acelerar. Os batimentos pareciam gritar uma mensagem crítica. Não era a hora de se render. Eu não vou deixá-los. As palavras escaparam de sua boca fortes, uma declaração de guerra à escuridão que a cercava. Então faça algo que realmente importe, desafiou a mulher, sua voz deslizando como veneno. Se você realmente deseja salvar essas crianças, mostre-me que você é digna de uma escolha. Era um convite e uma ameaça, tudo ao mesmo tempo. Marta olhou para as crianças, pequenas e assustadas, mas ainda segurando uma chama interior. O que poderia fazer? Como poderia desafiá-la sem perder tudo? Mas a presença do mal, ela podia sentir seu peso, transbordando da mulher, como uma sombra que se alongava e tentava engolfar sua alma. Uma ideia surgiu, um pensamento arriscado, mas tinha que tentar. Se vou perder, se vou ser devorada por você, afirmou, sua voz agora carregada de determinação, então que seja em batalha. Um duelo de almas. Eu não fujo, eu enfrento. A mulher riu, um som cortante que misturava surpresa e diversão. Um duelo? Você não sabe com quem está lidando, querida. Mas se você está tão ansiosa para se sacrificar, então faremos assim. Momentos depois, ela gesticulou e a sala explodiu em luzes brilhantes, revelando o verdadeiro terror escondido nos cantos. As crianças estavam agora cercadas por sombras que se estendiam, sombras que pareciam ter suas próprias mentes, suas próprias intenções. Neste jogo, você não só vai lutar pela sua liberdade, mas para redimir as almas das crianças. Que comece a batalha. As palavras da mulher ecoaram como o som de um sino fúnebre, um chamado para os horrores que se desenrolariam. Marta sentiu um medo indescritível tomar conta, mas em meio ao pânico uma pequena chama de coragem começou a crescer dentro dela. Algo dentro dela queria acreditar na vitória, na esperança. Mas antes que pudesse agir, as sombras começaram a se mover. A sala se distorcia em um caos de luz e escuridão, e as vozes das crianças gritavam em desespero. Marta, ajude-nos! Rápido!
O coração acelerado, Marta se preparou para enfrentar o que quer que viesse. Mas ela não estava sozinha. Estariam as almas das crianças ao lado dela nessa luta? Agora a pergunta permanecia: seriam essas crianças motivos para uma luta frenética ou apenas peças em um jogo já decidido? E, enquanto ela se preparava para o inevitável embate de almas, o riso da mulher reverberava como um aviso: a batalha pela verdade acabará de começar. Qual será o preço do sacrifício? Marta estava cercada. As sombras agitadas dançavam ao seu redor, formando figuras que se contorciam em um balé grotesco, como se quisessem engolir seus gritos. Seu coração pulava, a adrenalina a envolvia com um manto de frio enquanto ela respirava fundo e se preparava para o confronto. Eu não vou desistir. A coragem brotou de seu ser, enquanto as vozes das crianças clamavam por libertação. A sala estava viva, pulsando com um poder que transcendeu o entendimento humano. As crianças, com seus olhares tristes, pareciam dar força. Uma luz tênue na escuridão. A mulher, agora como uma figura de pura malícia, avançou, os olhos vermelhos brilhando com um desejo de destruição. Você está pronta para o que vem a seguir, querida? Vamos ver se a bravura é suficiente para libertar essas almas. Ela gesticulou, e as sombras responderam, avançando como um maremoto. Marta, em um impulso, sentiu algo em seu interior. As crianças, elas são mais fortes juntas. A ideia acendeu uma chama de esperança. Escutem! Marta gritou com todas as suas forças. Se estamos aqui juntas, somos mais poderosas do que qualquer sombra. Em resposta, ela sentiu a energia se intensificando, um calor que emanava das almas que antes estavam perdidas. As vozes das crianças se uniram em um coro, um lindo lamento que reverberava sentimentos através da sala. Estamos juntos, Marta. Lute por nós. As sombras hesitaram, como se aquilo fosse um choque. A mulher, com a expressão de desprezo, não poderia acreditar. Uma centelha de dúvida cruzou seu olhar. Marta então lembrou-se do livro da verdade que um dia leu. Essas crianças não são apenas vítimas, pensou. Elas têm histórias, são sonhos não realizados. Esse é o poder. Agora vamos com as nossas histórias. Com um grito coletivo, todos começaram a narrar em vozes sobre seus passados, suas vidas, cada um compartilhando uma memória, como se estivessem tecendo uma rede luminosa que começava a envolver a escuridão. A figura da mulher caiu para trás, as sombras estavam se enfraquecendo. Não, isso não é possível. Ela berrou, enquanto o calor da verdade crescia a cada história contada. Não temos medo de você. A afirmação ecoou poderosamente. As vozes aos poucos se tornaram um grito uníssono. O brilho da coragem iluminou a sala e cada sombra começou a recuar, encolhendo-se diante da força emocional que se formava. Marta avançou, a luz pulsante ao seu redor criando um campo protetor. Você não pode nos prender mais. A mulher tentou se manter firme, mas a determinação de cada criança a feriu como um espinho. Suas mentiras não têm poder sobre nós. Com um movimento decisivo, Marta ergueu as mãos, como um relâmpago. Uma onda de energia pura irrompeu do grupo, atingindo a mulher com uma força devastadora. Ela gritou, um grito estridente que ecoou na sala e reverberou no coração de cada um ali, mas não havia mais espaço para medo. Chega! A força da luz finalmente rompeu as correntes da escuridão. As sombras se dissiparam em 1000 pedaços, e o corpo da mulher se dissolveu como névoa em um dia ensolarado. Marta sentiu um profundo alívio, enquanto a sala começou a se transformar. As paredes escurecidas, os rostos de dor foram substituídos por sorrisos radiosos. As crianças agora a cercavam, emanando uma luz que representava sua libertação. Obrigada, Marta. Você nos libertou. O espaço se iluminou, e Marta percebeu que as portas ao redor estavam se abrindo, cada uma delas levando a um novo começo. Vocês estão a salvo agora, mas e eu? A dúvida consumia. Você sempre estará conosco. Uma das crianças deixou escapar, a confiança em sua voz soava como um eco de esperança. As figuras infantis adentraram os portais, enquanto Marta se sentia leve. A escola não era mais uma prisão, mas um lugar de lembranças que agora eram liberadas, cada consciência reconhecendo e aprendendo. O passado ainda estava ali, mas a dor não precisava mais definir o futuro. Marta, finalmente em paz, ficou em pé, sentindo seu coração serenar. Obrigada por me permitirem lutar por vocês. E ao encontrar coragem, sua própria alma amparava aquele espaço. Agora vamos juntas para um lugar seguro. Com um último olhar para trás, Marta atravessou o portal de luz, sabendo que havia deixado algo bonito e importante nas sombras. O alívio se instalou enquanto tudo ao seu redor se iluminava. E assim,
A pequena cidade de Palmeiral começou a renascer, as trevas se dissipando sob um novo luminar. Um novo capítulo começando sem os grilhões do passado. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos espalhar as histórias que ninguém mais se atreve a contar.